Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro. Antes de iniciar minha fala, quero convidá-los para uma experiência muito simples, um instante de cultivo do silêncio. Uma prática que costumo fazer sempre que vou fazer uma palestra, sempre que vou transmitir algum conhecimento, porque considero que tudo aquilo que é belo, verdadeiro, nasce do silêncio. É simples. Peço apenas que você encontre uma postura confortável, de maneira que a sua coluna fique ereta, a cabeça no seu prolongamento, os braços relaxados sobre as pernas, as mãos formando o gesto que mais favoreça o relaxamento e a concentração. E feche os olhos por um instante. Concentre sua atenção no fluxo da respiração, que a partir de agora se torna consciente. Inspire e expire suave e profundamente pelas narinas. Ao se tornar consciente da respiração, você também se torna consciente de ter um corpo que é esse presente nos dado pela vida. Sinta o seu corpo, cada molécula vibrando em atenção e também em receptividade para receber aquilo que nos será oferecido nesse nosso encontro. Esta prática, onde nos sentamos de forma confortável, porém com atenção plena, prepara o campo para a experiência da meditação, que é a prática que possibilita que nos aprofundemos na experiência do autoconhecimento, da autotransformação, da ampliação da percepção, que vai, sem dúvida, iluminar nosso entendimento, para que possamos fazer as conexões e termos os insights esperados. Nesse nosso encontro. Um instante de silêncio. Quando quiser, lentamente abra os olhos, mas mantenha esse estado de calma,
de receptividade, de abertura, de maneira a ampliar o entendimento, ampliar as possibilidades em todos os sentidos. Durante os próximos minutos, minha intenção é fazer com que você reflita sobre uma questão que considero crucial nessa missão de empreender. Qual é o seu propósito? Digo que considero essa a questão, pois eu sei que para empreender nesta vida é preciso coragem, determinação, resiliência, um direcionamento do poder da vontade. Mas para que haja esse direcionamento do poder da vontade, para que os empreendimentos sejam bem-sucedidos, essa vontade precisa brotar de um propósito que venha lá das profundezas do nosso ser. Há que se ter convicção do porquê fazer e do para que fazer. Do contrário, em pouco tempo, você perderá o interesse, perderá a motivação, o que é muito comum acontecer logo nos primeiros desafios. Sem essa convicção, é muito fácil esmorecer. Então eu considero que aqui, para você que está se preparando para começar a sua jornada empreendedora, essa é a etapa zero, é a fase zero do processo de empreender. Por isso, eu começo te fazendo refletir. Para você que já é um empreendedor, ótimo também, pois com o que trataremos, você pode promover o que eu considero um ajuste de rota interna. Espero então que eu possa te inspirar e contribuir para a sua jornada. Antes de me aprofundar nesse tema, vou me apresentar para você. Desde muito pequeno, me considero um buscador. Alguém muito interessado em encontrar respostas para as questões existenciais da vida. E nessa minha angústia por saber mais e mais sobre os mistérios da vida, fui procurar, então, nos mais diversos caminhos, no yoga, em diferentes ramos da psicologia, a psicologia profunda, junguiana, o patchwork de Eva Pierrakos, nas religiões ayahuasqueiras brasileiras, em algumas escolas iniciáticas, como o gnosticismo, a Vedanta, e por aí vai. Né? Não tive preconceitos. Compreendo que remédio bom é aquele que cura. Onde eu via possibilidades de encontrar respostas para as minhas perguntas, lá estava eu batendo na porta. Né? E com isso desenvolvi um profundo respeito
pelos diferentes caminhos de busca. Com essa minha trajetória, pude ir desenvolvendo uma síntese do que eu encontrei e que ecoou dentro de mim, nesses diferentes lugares por onde passei. Me tornei discípulo de um mestre espiritual, né? Que se chama Sri Satyabhama Maharaji, que pertence a uma tradição antiga de yogis da Índia, conhecida como Satya. E foi a partir desse encontro que eu me alinhei mais fortemente e mais profundamente com aquilo que eu chamo de propósito, com o programa de realização da minha alma. Foi quando eu realizei mesmo por que eu vim para esse mundo, e a vida passou a fazer sentido para mim. Para que acordar de manhã? Por que acordar de manhã? E foi esse encaixe que me deu motivação para fazer o que eu faço, para eu estar aqui hoje com você. Então, hoje, sou um mestre espiritual para muitos, um escritor, um professor, que passou, então, por um caminho, um caminho iniciático nessa vida, o que me possibilitou desenvolver uma metodologia de autotransformação que tem ajudado pessoas no mundo todo a se encontrarem, e a encontrarem os seus propósitos, o porquê levantar de manhã. Dentre os livros que eu escrevi, um deles tem o título Propósito, a coragem de ser quem somos, que foi um dos meus livros de maior sucesso. Eu considero que tenha sido uma transmissão generosa que entreguei ao mundo em 2014 e que ajudou a criar uma cultura de propósito. Falo isso com humildade, mas é fato, é fato. É fato que essa mensagem ajudou a criar uma cultura de propósito, especialmente no Brasil. Então, esse livro, que acredito que alguns de vocês tiveram a oportunidade de ler, então tem ajudado muitos a se alinharem com o seu propósito de vida. Eu vejo que alguns têm falado sobre o propósito, têm auxiliado outras pessoas a se alinharem com o seu propósito também, devido à mensagem transmitida através desse livro. Inclusive, esse ano foi feito o lançamento de uma edição comemorativa, as 500 mil cópias vendidas aqui no Brasil, o que indica a importância do assunto. Então, eu estou aqui, na verdade, apenas realçando a importância desse tema. Em síntese, eu falo de como uma pessoa pode colocar os seus dons e talentos a serviço de um propósito maior, considerando que exista um propósito maior. Isso não é pouca coisa. Então, são assuntos dessa natureza que eu quero tratar com vocês aqui hoje, nesse nosso encontro. Porque considero que esse alinhamento
do nosso fazer no mundo com esse propósito interior, ou seja, quando ocorre um encontro, um alinhamento do propósito externo, que é o fazer no mundo, com o propósito interno, que é essa consciência do porquê eu nasci e o para que eu levanto de manhã, isso possibilita a cocriação de realidades. Cocriação, guarde essa palavra. Poderemos desdobrar o assunto de diferentes maneiras, porque é essa cocriação que consequentemente proporciona verdadeira felicidade, satisfação, sentimento de autorrealização. Mas vamos por partes. Primeiro, afinal de contas, o que é o propósito? O que é isso que tem nos motivado, né, a escrever, a dar palestras? O que é esse programa de realização? Primeiro, talvez até antes, né, de responder essa pergunta, será mesmo real que nascemos com um propósito? Em que você acredita? Por exemplo, uma árvore nasce com o propósito de dar um determinado fruto? Uma árvore de maçãs, ela já nasce com o propósito de dar maçãs? Porque às vezes você pensa uma coisa, mas sente outra. Em que você acredita? E o que você sente em relação a isso? Assim como a árvore de maçãs, que nasce com um programa de gerar o fruto maçã, assim como a água que brota da terra contém o programa de saciar a sede, nós, seres humanos, nascemos com um propósito, com um programa de realização no mundo? É verdade que nascemos para fazer algo específico no mundo? Algo que só você pode fazer? Assim como aquela árvore de maçã, só ela pode brotar, fazer nascer aquela maçã. Podem existir milhões de macieiras no mundo, mas cada árvore vai brotar, vai dar um tipo específico de maçã, mesmo que sejam macieiras da mesma categoria. Mas cada uma vai dar um fruto específico. Por mais parecidos que sejam, existe uma particularidade. Nesse exemplo, fica fácil de identificar que uma semente de maçã contém a árvore e contém o fruto.
contém um programa de realização, contém um propósito. Mas o ser humano. Voltemos para nós aqui. Será verdade que nascemos para fazer algo específico no mundo? Eu trago essa questão porque eu vejo, inclusive, grandes professores, filósofos e até mesmo mestres espirituais questionando isso, né? E já vi, inclusive, alguns até afirmando que não temos um propósito definido. Eu ouvi de um amigo estudioso de física quântica que as mais recentes descobertas da física começam a unir a visão científica com a espiritual. E a conclusão que alguns cientistas estão chegando é que parece mesmo ter uma espécie de inteligência na criação. Os yogis, e eu estou falando aqui algumas vezes de yoga e de yogis, eu não sei o quanto que você está familiarizado com estes temas, né? Mas eu me refiro a uma prática ancestral, né, que visa despertar a nossa inteligência maior, que visa acordar os nossos potenciais ocultos, né? Então, os yogis, que são aqueles que praticam essa filosofia de vida ancestral, e sábios de diferentes tradições, pessoas muito acordadas, né, em relação a essas dimensões internas, em relação a essa inteligência maior, né? Então, pessoas que tiveram acesso àquilo que eu chamo de realidade espiritual, são unânimes na percepção de que não existe vida sem propósito. Não existe. Não existe vida sem propósito. Não importa se é a árvore, se é a água, se é o sol, se é a abelhinha, se é uma borboleta, se é uma lagarta ou se somos nós seres humanos. Cada um nasce com um propósito específico. Eu sou um professor. Assim como eu, existem quantos professores no mundo? Mas cada um vem com uma peculiaridade, com características próprias. Desde que as digitais não se coincidam, ninguém é igual a ninguém. E essa particularidade se relaciona exatamente ao propósito. Se você não chegou nesse lugar dentro de você, você vai receber isso como um conhecimento, né, que eu estou aqui compartilhando com você. Está ouvindo a minha experiência, que pode servir, né, de alguma maneira. Talvez possa até mesmo ser uma indicação, como uma seta, né, na sua jornada, até que você possa encontrar isso por você mesmo. Até que esse conhecimento se transforme em sabedoria através, né, da sua própria caminhada, né, da sua própria pesquisa interior. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero te convencer de nada. Né? Porque não seria autêntico e não proporcionaria crescimento real. Você estaria desenvolvendo mais uma crença. Uma crença. O Prem Baba está dizendo que propósito existe, não é? Que cada um nasceu para fazer algo. Estamos trabalhando para que você acesse o conhecimento que vai fazer com que você descubra essa realidade dentro de você.
Estamos trabalhando para que esse conhecimento seja transformado em sabedoria através da sua experiência. Eu hoje, mesmo que não consiga enxergar o porquê e o para quê de determinadas coisas, eu não julgo como aleatório ou como coincidência. Aliás, eu não acredito em coincidência. Eu acho que é até possível que, em algum momento, dependendo, né, de com quem eu esteja conversando, né, que você talvez me veja usando a palavra coincidência, mas certamente é um fenômeno raro. Né? E mesmo quando acontece, entenda que o uso é devido a um propósito específico. Porque, na minha forma de ver, né, o que acontece nesse mundo, né, é o que eu chamo de sincronicidade. Eu entendo que sincronicidade é a linguagem da existência. Por que sincronicidade? Porque eu acredito que tudo que acontece é devido a um propósito. O nosso encontro aqui hoje, talvez seja percebido por alguns como uma sincronicidade. Isso está acontecendo devido a um propósito. Guarde isso também. Guarde isso. Tudo o que acontece é devido a um propósito. É possível que você não compreenda o porquê. Mas tem um porquê e um para quê. Obviamente que existem propósitos e propósitos. O que buscamos, como disse já anteriormente, é alinhar os nossos propósitos individuais ao propósito maior da vida, ou ainda alinhar o propósito externo, que é o fazer no mundo, aonde ganhamos dinheiro, aonde colocamos nossos dons, talentos em movimento com o objetivo de cocriar e de realizar os nossos sonhos, mas alinhado com um propósito interior, não é? Então, nós estamos falando de propósitos. Por que eu estou falando de propósitos no plural? Porque são os propósitos, né? São muitos propósitos, né? Então, por exemplo, esse propósito de ganhar dinheiro. O propósito de empreender, mas temos também o propósito de se divertir, de se nutrir, de se relacionar afetivamente, de se relacionar sexualmente, de construir uma família, de estudar, de se capacitar. E tem aquilo que conhecemos como o propósito maior de vida. Esse propósito maior de vida é o que se aproxima daquilo que é conhecido como missão de alma. Uma razão central para você ter nascido aqui nesse mundo. Como uma programação na sua alma. É como se você nascesse com uma programação que vai determinar aquilo que você deve fazer no tempo que lhe foi destinado a estar vivendo aqui nesse corpo, nesse mundo.
Estou falando então de uma razão central para você estar vivo aqui. Por que será que eu nasci nesse corpo, aqui na cidade de São Paulo, no Brasil? Passei por tantas coisas nessa vida, tantos encontros, tantos desencontros. Alguns deles acabei já de contar para vocês. Para quê? Por quê? Quando nos tornamos conscientes dessa razão central do nosso nascimento, encontramos também uma motivação para acordar de manhã. Então, se você estiver alinhado, se o seu fazer no mundo estiver alinhado com esse propósito maior, com essa programação da alma, se a árvore de maçã está dando maçã e não está querendo dar laranja, ok? Então, repetindo, se o seu propósito no mundo estiver alinhado a esse propósito maior, que, em outras palavras, podemos chamar de comandos do coração, é como se você fosse um instrumento afinado que passa a ser canal da melodia da satisfação, da alegria, do entusiasmo, do sentimento de encaixe. Se o seu fazer no mundo ou propósito externo não estiver alinhado com o seu coração, significa que o instrumento não está afinado e vai ser canal do barulho, da má vontade, do mau humor, da ansiedade, da depressão, da falta de sentido para a vida, da preguiça de acordar de manhã, vergonha, culpa. Isso para citar alguns sintomas mensuráveis, mas tem muitos outros sintomas bem nocivos. Então, perceba que não dá para você empreender se você estiver desafinado do seu propósito. Está percebendo? Porque ficará pesado para você, né? Você vai tentar, e vai se frustrar, e vai se decepcionar, e pode até se tornar cético em relação à sua competência, à sua capacidade de fazer. Então é possível também que durante um certo tempo a pessoa até possa acordar motivada por um equívoco em relação ao propósito. Motivada por alguma outra coisa. Por exemplo, ganhar dinheiro apenas. Mas, em algum momento, inevitavelmente, ela vai se frustrar. Porque esse propósito é algo intrínseco àquilo que somos. E não vamos conseguir continuar a jornada nos enganando durante a vida toda. Não dá. Em algum momento, nós vamos questionar. Porque, em algum momento, a insatisfação desse desalinhamento vai se manifestar. Você consegue até se enganar durante um tempo. Usar uma máscara
e fingir que você é aquilo que disseram para você que você era e que você acabou acreditando ser. Mas vai chegar um momento, né, que esse hiato, né, essa distância entre você real e a máscara que você passou a usar para ser aceito e para tentar dar certo na vida. Então, em algum momento, essa distância entre você e a personagem vai se traduzir em angústia, em depressão, em ansiedade, em somatizações, né? Que é uma forma, né, do corpo lidar com esse conflito. Então chega um momento que não tem como fugir e não tem para onde fugir. Em algum momento você vai precisar encarar essa dicotomia entre aquilo que você está fazendo no mundo e aquilo que você veio para fazer. Aquilo que você está fazendo que pode ser, então, oriundo da máscara e aquilo que é o programa de realização da sua alma, que é o que você é e o que veio para fazer. E o sintoma mesmo mais gritante é frustração. Frustração. É sentimento de amargura, desencaixe. Olha que interessante. Olha que interessante. O propósito de vida é tão fundamental, é tão importante, que toda experiência humana nessa terra, toda a estrutura social gira em torno dele. Uma criança nasce e já começa a batalha para que essa criança seja alguém, para que faça algo, para que deixe um legado, para que possa prosperar com o seu fazer no mundo. Não é assim? Você é pai? Você é mãe? É educador? Se for, você sabe o que eu estou falando. E se não for pai, não for mãe, não for educador, você foi filho. Você é filho. Conecte quando você era criança e se lembre daquilo que era esperado de você, das expectativas que foram criadas em relação a você. Os pais não tinham expectativas em relação a você? E você que é pai, que é mãe, não tem expectativas em relação ao seu filho? Nós, educadores, não temos expectativas em relação aos nossos alunos? Não queremos que eles sejam isso, que seja aquilo? Mas as expectativas começam quando a gente nasce. Né? Nasce um filho, você já imagina, vai ser isso, vai ser aquilo. E daí, logo depois, vem as escolas, né, e todo tipo de educação para formar ou capacitar uma pessoa para que ela se realize materialmente no mundo. Para que tenha uma profissão, para que ganhe dinheiro. Não é isso. Não é isso. Percebe como tudo gira em torno desse tema? Propósito? Propósito, relacionamentos e espiritualidade. Não tem mais nada. Mas o propósito é a coluna central.
Mas o que ocorre é que todo esse esforço para formar pessoas, em 99% dos casos, é o número que eu intuo, né? 99% dos casos, desconsidera o propósito interno, desconsidera os comandos do coração, desconsidera o programa da alma que diz o que é que a criatura veio fazer aqui no mundo. Você está me acompanhando? Se está me acompanhando, então você está compreendendo a raiz das misérias, a raiz das dificuldades, dos conflitos, das disputas, das competições, das comparações, ciúmes, inveja, cobiça. E, consequentemente, guerras, corrupção, traição, roubo. Toda a miséria que a gente vê o tempo todo. E quando você começa, né, a amadurecer e começa a querer sair disso, não é tão simples. Não é tão simples. Porque existe um fenômeno chamado condicionamento. A nossa mente, ela foi condicionada, programada para agir de uma determinada maneira, para acreditar em determinadas coisas. Nosso cérebro, né? Ele foi formatado. Existem redes neurais, né, que nos levam a pensar de uma determinada maneira, a agir de uma determinada maneira, né? Então passamos a querer ser o que não somos, queremos fazer aquilo que não é o que está programado em nossa alma. Uau! Eu não quero que a transmissão aqui seja pesada, né? Mas ao mesmo tempo eu estou falando de um assunto muito profundo, muito complexo. Foi o pedido que me fizeram para eu falar desse assunto, né? E eu não consigo falar de uma forma superficial, né? Então sempre que eu vou tratar, né, do assunto, eu preciso mesmo, né, ser o mais honesto, mais transparente, mais autêntico possível, de acordo com aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, né, aquilo que eu realizei dentro de mim em relação a isso. Uma coisa é você ouvir o que vem de fora, que é o que disseram para você que vai dar dinheiro, que vai deixar você feliz, que vai fazer você uma pessoa realizada, que vai fazer você ter sucesso, ter poder, ter fama. Outra coisa é aquilo que você veio para fazer. Então, nossa sociedade está estruturada de uma maneira tal que nos leva a querer fazer o que não é para fazermos. E acho que esse é o ponto essencial do que eu estou querendo dizer até agora. E para quê? Por que isso? Para atender a um condicionamento social, né, que está plasmado na nossa personalidade e que muitas vezes vai contra a nossa própria natureza. Por exemplo, eu me lembro quando eu era jovem, eu trabalhava em um escritório com todas as regras de um escritório padrão, né? Eu ia porque eu entendia que eu tinha que ir, porque eu precisava de dinheiro.
e precisava atender às minhas próprias expectativas, porque eu havia sido condicionado. Então, expectativas dos meus próprios condicionamentos. Naquele momento da minha vida eu não conhecia nada mais além desses condicionamentos. Eu não conhecia a realidade do meu ser. Conhecia algumas coisas da minha personalidade. Eu acreditava que eu tinha que fazer aquilo. E tinha mesmo. Tinha mesmo. Tinha mesmo que fazer aquilo, porque assim a lei espiritual determinava. Um dos aspectos da lei espiritual é o que chamamos de karma, uma palavra em sânscrito, né, que fala de ação e reação. A gente caminha sobre o karma, né? Tudo que a gente vive é em função das nossas escolhas, das nossas decisões. A gente entende bem esse fenômeno quando a gente olha para o aspecto mais físico, material. Isaac Newton, ele codificou bem quando ele fala, da lei da mecânica. A terceira lei da mecânica é toda força de ação provoca uma força de reação, elas são iguais e de sentidos contrários. O que significa isso? Se você planta abacaxi, você colhe abacaxi, não é? Se você planta laranja, você colhe laranja. Então a gente vive aqui, hoje, o resultado das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, das nossas ações de ontem. Então existem aquilo que eu chamo de tranças kármicas, que muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, é impossível você evitar. Ou seja, às vezes é impossível você evitar determinadas coisas. Mesmo querendo conscientemente, você não consegue. Porque o karma está lá, na forma de condicionamentos. Então, eu ia lá, naquele escritório, não tinha escolha, mas internamente eu sofria tremendamente. Começava a sofrer no domingo, à noite. Só de pensar que na segunda-feira eu tinha que ir para o escritório. Era um sofrimento. Só eu sei o que eu passava naquele momento, né? E aí eu tinha que seguir, aquela rotina de trabalho, escola, trabalho. Eu tinha que ir para a escola e tinha que ser um bom aluno, tinha que tirar notas boas. Eu exigia de mim mesmo ser um bom aluno, porque eu fui programado, fui condicionado para acreditar que a única forma de eu vencer na vida era se eu fosse um bom aluno. Como eu sofria naquela fase? Era um martírio. Por que era um martírio? Porque a minha alma era uma alma de artista. Eu sou uma pessoa espiritual. Tenho uma alma de yogi. Minha alma clamava por liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, que o oposto disso pode acontecer. Pode acontecer com você, de estar vivendo o oposto disso. Então eu pergunto, você sente que nasceu para empreender? Para se aventurar, criar seu negócio? Acho que essa pergunta é a pergunta de partida, né? Faça essa pergunta sinceramente para você mesmo. Não precisa responder para mim aqui. Você precisa responder para si mesmo. Você sente que nasceu para empreender? Para se aventurar a criar o seu negócio?
E quer fazer isso para quê? E por quê? Se você me responder para ganhar dinheiro, eu vou lhe dizer, ótimo, mas essa resposta não está completa. Ganhar dinheiro é bom, é necessário, mas não é somente o dinheiro que vai sustentar a sua motivação de acordar de manhã. Porque o seu propósito não é só ganhar dinheiro. Dinheiro é um dos elementos. Por que você quer empreender? Sua alma é de empreendedor? Você sente que veio para criar soluções para outras pessoas? Em síntese, o que eu estou querendo dizer é que ninguém vai estar feliz fazendo algo diferente do que veio para fazer. Ninguém vai estar feliz fazendo algo diferente daquilo que veio para fazer. E essa é uma das causas centrais dos nossos principais problemas. Já citei alguns: depressão, ansiedade. E tantos outros transtornos. Uma margarida não vai ser feliz tentando ser uma rosa, assim como uma rosa não vai ser feliz tentando ser uma margarida. Nós estamos falando aqui de felicidade, mas não felicidade no sentido de plenitude, de satisfação. Então, cada um de nós tem um porquê e um para que estar aqui nesse mundo. Tem um porquê e um para que de você ter nascido. Esse porquê e para que estão relacionados. Posso até dizer que são intrínsecos àquilo que somos no mais profundo. É por isso que eu dei como subtítulo ao meu livro Propósito a frase: a coragem de ser quem somos. Ou seja, muitas vezes se faz necessário desconstruir a máscara, que é uma idealização da nossa identidade, um eu idealizado, para poder se ter acesso a esse propósito interno, a essa programação da alma. Às vezes precisa passar por isso. O que não se passa facilmente, é uma crise existencial a desconstrução da máscara. Mas às vezes não, né? Às vezes não, porque acontece também de mesmo com máscara, é possível que você esteja no lugar certo, fazendo aquilo que diz o seu coração. Pode acontecer de você não estar consciente do propósito maior, né? Mas já está no lugar certo, fazendo a coisa certa, talvez fazendo por vaidade, para atender uma necessidade egoísta, às vezes só para ganhar dinheiro, só para ser famoso. Se for isso, você vai sentir o vazio.
vai sentir um desencaixe. Mas, no caso, o ajuste aí é mais fácil. É uma afinação mais simples. Porque você já está no lugar certo, já está fazendo aquilo que veio para fazer, só precisa mudar a motivação. É mais difícil quando você está fazendo algo completamente diferente do que veio para fazer. Quando o propósito externo não tem nada a ver com o interno. Aí é inevitável que dê mais trabalho. Mas, de qualquer maneira, é uma transformação inevitável. Inevitável. Por quê? Porque é o destino da lagarta se transformar em borboleta. É o destino do sol iluminar, aquecer, é o destino da água saciar a sede de todos, é o destino da árvore de maçãs dar maçãs, e assim sucessivamente. Então, uns vão levar mais tempo, outros menos tempo. Mas esse alinhamento vai acontecer. Ele é do caminho, é da jornada, é do destino. Um outro ponto que eu considero importante, e aqui eu digo isso especialmente para as pessoas que estão trilhando o caminho de autoconhecimento, porque eu sei que aqui também tem algumas pessoas que estão trilhando o caminho do autoconhecimento, que estão em busca do seu propósito de vida e que acabam se tornando neuróticas em busca deste propósito. Então, a motivação de encontrar o propósito se torna fonte de angústia. A pessoa se torna angustiada por não sentir que o seu fazer tem sentido, ou ainda fantasia que a revelação desse propósito maior vai acontecer de uma forma mística e muito especial. Então, esse entendimento que eu estou aqui provocando, não é para gerar angústia. Pelo contrário, é para te libertar da angústia de não saber por que você acorda de manhã. Mas o primeiro passo nesse processo de liberação é a conscientização das suas insatisfações. Se você ainda não tem essas respostas, você precisa desenvolver paciência. Paciência, ao mesmo tempo que você segue observando os sinais. E segue nesse processo de busca das respostas dentro de você. Para alguns, é possível que as respostas venham logo. Para outros, é possível que demore. Mas o mais importante é a jornada em si. Porque enquanto você está no processo, você está aprendendo, está se desenvolvendo, está crescendo, está amadurecendo. Então não faça do processo em si uma fonte de angústia. E não coloque a possibilidade da resposta da pergunta de qual é o seu propósito como objetivo central. O objetivo central é você estar presente, aqui, agora, consciente da sua respiração, conforme fizemos no início do nosso encontro. E aberto, receptivo, para ler os sinais
da natureza, para conhecer aquilo que emerge do seu mundo interior. O objetivo é o estudo de si mesmo. Porque para encontrar o propósito interior, você precisa se ouvir. Se ouvir e algo mais. Se faz necessário gostar de si mesmo. E mais, confiar em si mesmo. Compreenda o que eu estou lhe dizendo. Esse desalinhamento com o propósito é o resultado de um auto-ódio. É uma forma que você encontrou de se vingar de si mesmo e da vida por uma série de coisas que aconteceram com você. O reconhecimento do propósito nasce do desbloqueio do fluxo do amor. Que começa em relação a si mesmo, começa a fluir em relação a si mesmo. Você gostando de si mesmo, confiando em si mesmo. Por quê? Paciência, eu estou querendo terminar. Só mais um pouquinho. Porque uma das características centrais do propósito interno é fazer o bem. É contribuir para o bem comum. Porque ele é intrínseco à bondade essencial do ser que somos no mais profundo. Mas, obviamente, que esse fazer que nasce dessa bondade essencial, que é um fazer desapegado, ou pelo menos desprovido, né, dos aspectos disfuncionais do ego, não pode ser da boca para fora. Esse fazer o bem, né, só para se fazer de bonzinho, para ser bem visto, é um veneno para você. E muitas vezes é também um veneno para o outro. Até para aquele que você está ali, né, acreditando que está ajudando. Na verdade, você está fazendo ele dependente, né, da sua carência. Isso tem um preço, depois você cobra. Geralmente você quer comprar outro com a sua caridade. Quando é falsa caridade, claro, né? Tá me entendendo, né? Então, o altruísmo autêntico não é uma barganha. Não quer nada em troca pelo que está sendo dado. É o que a sua mão direita dá, a mão esquerda não fica nem sabendo. Não foi isso que você aprendeu? Especialmente você que é cristão. Então, ter o propósito de vida, que é o fazer no mundo, ou o propósito externo, alinhado ao propósito maior da vida, que é esse propósito interno, programa de alma, em outras palavras, faz com que você se torne um elo na corrente do bem. E aquilo que é bom, alegre, próspero, passa por você para chegar no outro. Você cria um círculo benigno, virtuoso e ascendente. Quanto mais você dá, mais você recebe.
Quanto mais prosperidade passa por você, você dá para o outro, mais chega em você. Porque você se torna um canal de criatividade, de boas ideias. Você se torna um co-criador com o universo. E toda a energia positiva do universo passa por você para chegar no outro. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, entendendo isso, se você entende de verdade o que eu estou falando, então talvez você fique desesperado para acessar o seu propósito. Né? É o que é até bastante lógico. Né? Mas tenha calma. Tenha calma. Né? Vamos indo aos poucos, um passo de cada vez. Porque é um fato, né? É um fato que você se torna um canal. Canal. As coisas boas passam por você para chegar no outro. Mas você não faz para receber. O receber é uma consequência. Uma consequência natural é você receber, pois você aciona a lei do dar e do receber, que podemos até considerar como a primeira lei da prosperidade e da abundância. É dando que se recebe. E esse saber faz sucumbir à ilusão. Mas desde que você dê sem querer receber. Essa é a chave. Veja bem, calma, não estou dizendo para você empreender e não ganhar nada. Não é isso que eu estou falando. Tá? Existe a lei do pagamento. Você precisa colocar assim o seu preço, você precisa se valorizar, precisa cobrar direitinho. Só que você não está fazendo por isso somente. Esse é um dos aspectos. Você faz porque você tem consciência que veio para fazer. Você se tornou um canal do bem, o bem passa por você e você também dá o seu preço. E o preço é pago. E é pago com gratidão. E você passa a pagar com gratidão também. E aí você se liberta da escassez e do medo da falta. Essa é a chave. Querer ver o outro feliz. Mas para querer ver o outro feliz, você precisa ser, nem que seja um pouquinho feliz. Estar nem que seja um pouquinho de bem com você mesmo. E para isso, você tem que ter feito, e muito bem feito, o dever de casa de eliminar as mágoas e ressentimentos do seu sistema, que começa com você se harmonizando com a sua família. Começa com você se harmonizando com o seu sistema familiar. Sem isso, meu amado, não tem jeito. Não tem como se tornar um canal do bem, não tem como se alinhar com o propósito, não tem como ter alegria de acordar de manhã, não tem como prosperar de verdade. Então, para se tornar esse canal, você tem que ter passado na prova do perdão e da gratidão. Esse é o processo do acordar. A mecânica está clara e é perfeita.
Então, tendo acordado a consciência do propósito, tendo conseguido colocar esse programa em movimento no mundo, o próximo passo é fazer com que esse movimento seja próspero, abundante. Próspero e abundante, inclusive materialmente. De maneira a extirpar do seu sistema o medo da escassez, como acabei de dizer. Tá claro? Espero que você esteja compreendendo o que eu estou dizendo. Eu rezo para que você compreenda o que eu estou dizendo. Bom, estamos chegando ao final desse nosso encontro. Eu espero que eu tenha, no mínimo, conseguido instigar você a querer encontrar as respostas para essas perguntas dentro de você. Para que eu nasci nesse mundo? Para que eu acordo de manhã? Eu quero mesmo empreender? Por quê? Para quê? E eu desejo, sinceramente, sucesso na sua jornada como empreendedor ou empreendedora, se esta for a sua verdadeira missão de vida. Então agradeço a você que escolheu compartilhar esses momentos aqui comigo. Gratidão pela companhia, pela boa companhia. Sei que os desafios que estamos atravessando como humanidade no momento atual requer que estejamos preparados. Então requer que nós que somos empreendedores, que tenhamos uma vontade genuína de querer colaborar para que esse mundo se torne um mundo melhor. Então desejo que você se realize nessa sua jornada, desejo caminhos abertos, proteção, saúde, prosperidade, muito amor na sua vida. Até um próximo encontro. Namastê.